Você sabe quais são os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil? Não sai daí não, que eu vou dizer isso para vocês logo após a vinheta. Compartilhar, curtir e se inscrever, porque aqui mais conteúdos como esse serão divulgados frequentemente, de tempos em tempos. Pessoal, acabamos aí de passar a nível nacional por uma etapa, principalmente quem está em idade escolar do ensino médio aí, que teve que fazer o Enem, que algumas questões que são vistas em sala de aula durante o ano mostraram aí por que você vê, né? Por que você estuda. Algumas respostas milenares que os estudantes sempre fazem, né? Por que eu tenho que ensinar isso? Por quê? Porque vai cair no Enem. Tá? Eu, como professor de Sociologia, me sinto na obrigação de dizer isso. Presta atenção nas aulas, porque tudo que você vê em sala de aula vai, com certeza, cair no Enem. E eu estou dizendo isso porque o tema valorização, os desafios da valorização das comunidades dos povos tradicionais do Brasil é sociologia pura. A gente fala isso desde o primeiro ano do ensino médio até o último ano do ensino médio. Tá? O pessoal está dizendo que essa proposta de redação estava difícil, porém não estava. Estava até que muito fácil, porque os textos de apoio estavam ali exatamente para ser apoio. E tinham muitas informações ali naqueles textos que poderiam ser utilizadas. Você não precisava de nenhuma informação extra, de nenhuma ajuda externa, nada além do que estava ali nos textos de apoio. Tá? Primeiro, que os textos de apoio começam não só definindo o que são os grupos tradicionais e os povos tradicionais, como dando alguns exemplos. É óbvio que não cita todos, mas cita pelo menos os indígenas, quilombolas, ciganos, extrativistas, pescador, povos do terreiro e ribeirinhos. Tá? E diz também que existem 26, citam apenas esses, mas em relação a esses citam informações relevantes, informações estatísticas inclusive. Tá? Um texto daquele gênero, um texto argumentativo, dissertativo, sempre tem que se basear, os argumentos têm que serem sempre baseados em dados. E esses dados estavam ali no texto de apoio para você utilizar. O que você deveria ter pensado, o que você deveria ter feito, a mecânica do seu pensamento, considerando todos os textos que estavam ali, é a relação que os povos tradicionais têm com a natureza, uma relação não predatória e uma relação não focada no mercado, no desmatamento e no desenvolvimento predatório. Então, você pode colocar essa questão de fundo, prestando atenção para não fugir da proposta da redação, que é a valorização dos povos tradicionais. De que maneira você pode valorizar os povos tradicionais? Né? Uma sugestão que poderia ter feito é o argumento anticapitalista ligado à questão da ecologia e preservação. Se essa é a pauta principal da maioria dos povos tradicionais, um estilo de vida baseado em viver da natureza de maneira consciente, de maneira a preservar, entendendo a terra, a natureza como mãe. Isso é uma citação do primeiro texto. Quando você preserva a natureza, você valoriza a vida, a comunidade dos povos tradicionais e também a relação que esses povos têm com a natureza. Além de uma redação com uma proposta muito importante, pessoal, essa prova do Enem teve algumas outras questões em humanidades que são temas muito atuais e importantes. Então a gente escuta no Brasil aí muito argumento sem fundamento, muita crítica ao movimento feminista, por exemplo, e teve muito feminismo nessa avaliação. Sabe, teve muitas questões que são transversais, que são contemporâneas e que são interessadas na defesa intransigente dos direitos humanos. Né? Teve uma questão, uma crítica, né, que todos fizeram, eu também faço aqui, que uma prova com 90 questões é muito cansativa. E aí está a principal dificuldade de se realizar uma prova como a do Enem. Sobretudo nas questões que são de humanidades,
tiveram ali muitos enunciados longos, né? Então algumas pessoas ali perderam na canseira. No entanto, todas as questões de humanidades não estavam difíceis para mim, que sou um sociólogo, para mim que gosto das humanidades e provavelmente para quem gosta de ciências humanas, para quem presta atenção nas aulas com interesse genuíno em sociologia, filosofia, história, com certeza não encontrou ali muitas dificuldades. Eu posso estar falando sobre essas questões numa outra oportunidade, tá? Mas o foco de hoje era só ali uma questão em relação à redação. E se você está se perguntando se foi bem, se foi mal na redação, o argumento, uma sugestão de argumento central é exatamente isso que eu disse aqui, a relação dos povos tradicionais com a natureza. Então, de uma maneira não tão indireta, quando se preserva a natureza, quando se valoriza o discurso político dos povos tradicionais, que é uma vida baseada na natureza, de maneira não predatória, a gente acaba valorizando as comunidades tradicionais no Brasil atual. Então é isso, espero que tenha gostado. Se inscreve aí no canal se você não se inscreveu. Se você gosta desse tipo de coisa, se você acha que isso vai te ajudar de alguma maneira em algum momento, se inscreve aí, deixa o seu like e o comentário aqui embaixo. Me segue nas redes sociais e é isso. Um abraço.